Seja bem-vindo ao Manual Jurídico da Vida Real, o podcast feito com base nas suas dúvidas, seus dilemas e sua realidade dentro do mundo jurídico. Toda semana a gente seleciona perguntas sinceras de estudantes, advogados, concurseiros e profissionais da área que estão tentando encontrar o próximo passo. E quem responde são especialistas de verdade, que falam de igual para igual, sem juridiquês e sem enrolação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre escolha de área, impacto da inteligência artificial, estudo para concursos, uso das redes sociais na advocacia e, claro, aquele eterno dilema: seguir carreira pública ou advogar? Então, prepare o fone, o bloquinho ou só atenção mesmo, porque o que vem agora pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Começamos com uma dúvida que já passou ou ainda passa pela cabeça de quase todo mundo da área jurídica. Qual caminho seguir? Concurso público ou advocacia autônoma? E como escolher uma área de especialização sem se perder no meio de tantas opções? Quem responde é o advogado Henrique Rocha Armando, especialista em direito empresarial e sócio do Armando e Advogados Associados. Ele vai ajudar a clarear esse momento de decisão. Bianca, você relata uma dificuldade em qual área você quer se especializar. Uma área para você se especializar é altamente indicado para quando você vai advogar, você ser especialista em uma área, dominar um determinado assunto. Se você for para o concurso público, não necessariamente você tem que se especializar em uma determinada área. De nada vai te agregar ter uma pós-graduação em direito do trabalho se você quiser prestar concurso público. Você diz que tem uma dificuldade em saber se você vai para o ramo de concurso ou se você segue na advocacia autônoma, que são áreas totalmente distintas, antagônicas. Quem presta concurso nada tem relação em ser um profissional autônomo, exercer a advocacia. Então eu entendo que você está bem confusa por qual caminho você quer seguir. O primeiro passo da definição é entender qual é a tua característica, se você é uma pessoa mais empreendedora, uma pessoa que quer ter mais liberdade e ao mesmo tempo que precisa trabalhar mais para sustentar um negócio autônomo, ou se você é uma pessoa que prefere estudar muito no começo, possivelmente entrar num cargo bom e depois ter um pouco mais de tranquilidade sem altos e baixos que a advocacia proporciona. Vai depender desse teu perfil. Então, se eu pudesse te dar algum conselho, seria primeiro, às vezes, passar aí por consultas em terapia ou até consultar psicólogos que façam essa avaliação de perfil comportamental para você saber qual é o caminho melhor que se adequa com o teu perfil. Depois que você tiver clareza do caminho que você quer seguir, aí fica fácil daí a gente escolher um ponto de especialização para você seguir. Mas nesse momento eu vejo que você está bastante confusa e em dúvida entre dois caminhos muito distintos. Então o primeiro passo é você entender isso com profissionais que de fato possam te ajudar. A próxima pergunta toca em um ponto bem importante para quem quer se destacar profissionalmente: como acompanhar o que decidem os tribunais superiores? Com tantas decisões, mudanças e julgados relevantes, fica difícil saber o que acompanhar e como fazer isso de forma estratégica, especialmente para quem ainda está começando. Quem responde é Lúcia Aslan, servidora pública federal e especialista em métodos de estudo e organização para concursos. Vamos ouvir. Se manter atualizado na jurisprudência realmente não é uma tarefa muito fácil, mas temos meios, ferramentas para facilitar isso. Por exemplo, os informativos, que tanto o STF quanto o STJ divulgam periodicamente ali entre semanal e quinzenal, mais ou menos, com uma espécie de resumo das decisões mais relevantes naquele período. Então, é um meio de estar antenado com as principais decisões e não precisar ler os acórdãos completos, né, e fazer isso de uma forma mais prática e rápida. São os próprios tribunais que selecionam aqueles temas, então é o que o próprio órgão entende como mais relevante, de maior impacto jurídico. E você pode acompanhar esses informativos gratuitamente no próprio site do órgão ou também assinando algum tipo de portal específico que até faz comentários, resume, explica, traz questões de concursos, de OAB que possam envolver
aquele tema também. Agora, se você quiser fazer um acompanhamento mais aprofundado e mais completo, aí você pode também nos sites dos órgãos ou nesses portais e formatos fazer a pesquisa pelas teses de repercussão geral mais recentes, os temas repetitivos no STJ, e aí sim você vai ver uma estrutura mais completa da jurisprudência. Uma outra forma é acompanhar newsletters jurídicas, sites jurídicos, assim como a Law Letter, e ficar por dentro das notícias mais relevantes. Ali, muitas vezes, são trazidas decisões de impacto e, a partir disso, você vai buscar, os fundamentos maiores, jurídicos, e se aprofundar naquele tema. Acho que todas essas ferramentas e meios combinados farão com que você fique bem antenado e atualizado na jurisprudência. E agora uma dúvida que é a cara do nosso tempo. Quais áreas do direito estão sendo mais impactadas pela inteligência artificial e automação? Seja para melhorar a rotina ou para evitar ser engolido por mudanças tecnológicas, entender esse movimento é fundamental. Quem responde é Rodrigo Silva Pereira, professor, mentor de concursos e especialista no uso de IA generativa aplicada à prática jurídica. Fica atento que esse conteúdo vale ouro. Bom, é difícil dizer qual área do direito vai ser mais ou menos impactada pela IA. De maneira geral, o que se tem é um impacto grande em todas as áreas do direito, né? Até porque o uso que a gente tem de inteligência artificial generativa hoje no direito, ele vai muito na produção diária dos advogados e advogadas, produção de peças, análise de processo, enfim, e isso envolve todas as áreas do direito. Eu, particularmente, tenho atendido advogados e advogadas de direito trabalhista, previdenciário, direito penal, direito civil, enfim, as mais diversas áreas. O que a gente precisa é ter um uso ético, né? Um uso adequado da IA generativa. O que se vê muito hoje é o mau uso da IA. É isso que a gente tem que ter uma preocupação. Mas de forma geral, de forma até exponencial, de 2 anos para cá, o que a gente vê que as IAs generativas conseguem fazer muito bem a produção textual, né? Então, fazer uma petição inicial, fazer uma contestação, fazer um agravo em execução, enfim, uma reclamação trabalhista, isso a IA vai fazer muito bem, desde que quem esteja manuseando a IA saiba o que está fazendo, né? Você não pode confiar cegamente na IA. Além disso, a análise de processos pela IA, né, análise de grandes conteúdos documentais também impacta todas as áreas do direito. Então, você pode pegar um processo, cuidado, né? A gente tem que ficar atentos e atentas aí à anonimização, ou seja, não jogar informações sigilosas de clientes, enfim. Também temos que alertar nossos clientes sobre o uso de IA, né? Isso é até uma regulamentação já da OAB, mas é possível sim você jogar um processo, um conteúdo grande na IA e a partir dali, usando técnicas, né, de engenharia de prompt, conseguir absorver de forma rápida conteúdos, né, informações de documentos que talvez você levasse ali uma tarde inteira. Então, respondendo objetivamente, a IA impacta todas as áreas do direito e impacta muito já não é um futuro, é um presente. Você já se perguntou se estuda o suficiente para passar num concurso concorrido? E mais ainda, existe um número ideal de horas por dia? A próxima pergunta é exatamente sobre isso. Como planejar a carga horária de estudos de forma realista, mais eficiente? Quem responde é Francisco Sanini, delegado de polícia, professor da Cadepol, do Que Concursos e do Damásio. Além de mestre em Direito, ele vai trazer uma visão técnica e pé no chão sobre essa rotina de preparação. Vamos ouvir. Olha, eu sempre digo que quem está se preparando para concurso, quem está estudando para concurso público, ele não pode entrar nessa neura ou nessa competição, especialmente num ambiente de cursinhos preparatórios, onde cada estudante fica competindo para ver quantas horas ele consegue estudar por dia, né? E aí tem muita mentira nesse universo, né? Muita gente que acaba
tentando abalar o psicológico de um rival, né? Porque todo mundo que está estudando ali é um potencial concorrente, e aí a pessoa fala, eu estou estudando 12 horas líquidas, muitas mentiras em torno de tudo isso, tá? Então, a verdade é que cada realidade é uma realidade. A gente tem que se adaptar à nossa realidade. O que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. A quantidade de horas que você precisa estudar, o tempo que você precisa se dedicar aos seus estudos vai variar muito de acordo com o seu nível de preparação. Se você já está num estágio mais avançado, essas horas, essa carga horária de estudo pode ser reduzida. Para quem está iniciando os estudos, uma coisa que vai influenciar muito é o nível da sua dedicação durante a faculdade. Quem conseguiu fazer uma faculdade mais consistente, aí eu não estou nem falando da faculdade em si, mas do quanto o aluno se preparou durante a faculdade, o quanto ele se dedicou durante a faculdade. Quem se dedicou mais, ele já vai sair da faculdade com uma bagagem maior de estudo, já vai ter um foco maior. Daí por quê? Ele vai estar num estágio mais avançado e ele não vai precisar ter a mesma intensidade de estudos que uma pessoa que está começando do zero, tá? Então, de um modo geral, o que a gente pode dizer é que, a depender da rotina de cada um, porque é óbvio, a gente não pode deixar de lado de que muita gente vai ter que trabalhar, a maioria vai ter que trabalhar, vai ter que conciliar estudo, trabalho, muita gente é pai, mãe de família, né? Tem que cuidar dos filhos, então tudo isso vai influenciar na sua rotina de estudos. Mas eu posso dizer que sem uma carga horária ali mínima de 4 horas de estudos, é muito difícil que alguém consiga ter uma evolução, né? Então, se você consegue emplacar ali pelo menos 2 ou 3 horas, mais um tempo em que você absorve conteúdo por meio de cursinhos, por exemplo, né? Assistindo aulas, que é um momento de estudo também, aí você consegue fechar por volta de 4 horas, 5 horas. Me parece que, se a gente for focar em uma carga horária mesmo de estudos, me parece que em torno de 4 a 6 horas por dia seria uma boa carga horária para a sua preparação. E para fechar o episódio, uma dúvida que conecta marketing jurídico com estratégia de nicho. Qual área traz retorno mais rápido na advocacia autônoma usando o Instagram? Consumidor ou trabalhista? Essa dúvida é muito comum para quem está começando e quer usar bem as redes sociais sem perder tempo. Quem responde é Felipe Cavalcante, empresário jurídico e cofundador da LawLetter, com experiência em posicionamento digital voltado para resultado. Vamos nessa! Olha, a sua pergunta é excelente, ela traz 2 áreas muito comuns na realidade de vários advogados, consumidor ou trabalhista. E você questiona qual que daria o retorno mais rápido na advocacia. Olha, a advocacia ela tem um dilema sempre que é da gestão desse fluxo de caixa, né? Eu acho que você quer o retorno rápido justamente para poder investir mais e fazer, digamos, entre aspas, essa roda girar, esse caixa girar. Só que é o seguinte, aí você vai ter que avaliar o que é o rápido para ti. Você quer um rápido com valor menor ou um rápido com valor um pouco maior? Olha só, na área trabalhista, se você for atender em geral o trabalhador, né, o empregado, você não vai ter honorários iniciais. Isso é praticamente certo. É muito difícil você conseguir ter honorários iniciais. Por isso que você vai ter um rápido de 8 meses, 6 meses, 1 ano e meio na advocacia trabalhista. Você até pode ter um volume legal de processos. Como em alguns estados as conciliações funcionam muito bem, pode ser que você consiga ali 4, 5 meses ter o retorno daquilo que você investiu. Mas isso não é regra. Já na área do consumidor, você consegue, para alguns produtos jurídicos, ter honorários iniciais. E aí eu quero tocar para ti em 2 questões importantes. O que meu produto jurídico tem que ter? O que a demanda que eu vou focar tem que ter para ela me entregar honorário inicial? Tem 2 coisas importantes. A primeira, se essa demanda que você está pegando da área consumerista, ela tiver um valor agregado muito grande para o cliente, ele vai estar disposto a pagar. Então, exemplo, se você está pegando um demanda de consumidor que envolve um contrato de locação, que envolve, por exemplo, a compra de imóvel, a compra de um lote, uma questão que realmente tem um valor econômico muito alto, a tendência é que essa pessoa ela sinta que vale a pena pagar seu trabalho inicialmente, porque o retorno que ela vai ter resolvendo aquele problema é muito maior. A outra ponte importante é,
Se você às vezes não consegue ter uma demanda, um produto jurídico que vai te entregar esse valor agregado maior na percepção do cliente, vai ser o seu produto jurídico ter um alto grau de urgência, por algum motivo. Então, se o produto tem urgência, as pessoas acabam pagando por ele desde o início. Exemplo, não é na área consumerista, mas vai refletir bem o que eu quero dizer. Pessoas que fizeram concurso, né, e precisam entrar com mandado de segurança por alguma situação específica. Ela está disposta a pagar inicialmente, não é porque ela acha bonitinho, mas principalmente porque se você consegue aprovar, entre aspas, né, obviamente, entrar com um mandado de segurança, depois essa pessoa obtém aprovação, ela vai receber um valor para a vida inteira por causa daquilo. Então, o valor agregado da sua ação foi muito alto para ela. Bem, em linhas gerais, eu acho que o rápido que você quer é o rápido com honorário inicial. Isso vai ser mais fácil na área consumerista, desde que você olhe para produtos de valor agregado, tá bom? E aí, você se vê em alguma dessas perguntas? Talvez você tenha chegado com uma dúvida e esteja saindo com uma decisão, ou pelo menos com mais clareza para seguir. Agora é o seguinte, tira um print do episódio, posta nos seus stories e marca a gente. Assim você ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que possam estar passando pelas mesmas incertezas. E se você quiser ver a sua pergunta aqui no próximo episódio, é só entrar na nossa newsletter jurídica. No final da edição tem um quiz com espaço para você mandar sua dúvida e ela pode virar tema do podcast na próxima semana. Esse foi mais um episódio do Manual Jurídico da Vida Real. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!